vamos abrir a palavra em Lucas, capítulo de número 10. Não vou pregar a mesma coisa aqui de manhã, eu tenho um outro texto aqui para nós. Amém. Nós temos bastante irmãos aqui participando do culto online e nós agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês aí também. Vamos lá. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao versículo 42. Lucas capítulo de número 10, versículo 38 ao versículo 42. Diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Fala conosco, Deus, através da Tua palavra essa noite. Usa minha vida para a glória, não minha, mas do Teu nome. Que essa palavra possa impactar o coração das pessoas que estão presentes aqui na igreja, daqueles que estão em casa, participando também desse culto. Fala com a Tua noiva, fala com a Tua igreja essa noite. É minha oração, meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Quero falar hoje dessas duas personagens, Marta e Maria, ou Maria e Marta. Nós conhecemos algumas coisas dessas duas irmãs. A gente é informado de que ela tinha um irmão chamado Lázaro, a quem Jesus ressuscitou. E diz que, certa feita, aqui nesse texto, Jesus ele estava ali nesse povoado e ele entra na casa de Maria e de Marta, e ele vai então ter um tempo com essas duas mulheres. A palavra fala que ele vai se hospedar na casa dessas mulheres. E essas mulheres, elas estão, ou elas são totalmente distintas uma da outra. Ou seja, elas têm características, mesmo sendo irmãs, totalmente diferentes uma da outra. Aliás, isso é normal dentro de uma família. Um irmão não é igual ao outro. E nesse caso aqui deu certo, porque uma irmã não é igual à outra. E Jesus ele fala então desses dois tipos, ou dessas duas mulheres aqui. E eu quero pegar emprestado aqui essas duas mulheres para falar de dois tipos de pessoas. Uma que está preocupada em estar com Jesus, e quero falar de uma outra, ou um outro tipo de pessoa que não se preocupa em estar com Jesus, mas está mais preocupado com a sua vida terrena. Então vou falar de maneira simples, clara e breve, desses dois tipos de pessoas, usando o exemplo dessas duas mulheres. O primeiro exemplo que eu queria usar com vocês é dessa mulher chamada Maria. A palavra de Deus diz que essa irmã de Marta, Maria, ela quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. E eu fiquei curioso para entender o que significa essa palavra quedar-se. Alguém sabe o que é quedar-se? Alguém sabe? Não é do nosso cotidiano, né? Eu vou quedar-me ao pé do Mateus. Nunca a gente ouve essa expressão, né? É uma expressão antiga e talvez da época de Jesus que a gente não entende muito bem. Eu poderia chegar aqui e falava quedar e falar assim, tá bom, mas o que isso significa e que importa para a minha vida? E eu fui para o dicionário. E é isso que a gente tem que fazer quando a gente tem dúvida de uma palavra que nós encontramos na Bíblia. Esse verbo quedava-se,
ele significa ficar, deter-se, permanecer, parar e, por último, demorar-se. Você percebe que o que Maria está fazendo não é qualquer coisa? Se a gente falava quedar ou quedava-se, passa batido esse detalhe importante que o texto aqui informa para cada um de nós. E dentre todas essas palavras que têm no significado da palavra quedar-se, eu peguei uma que eu gostei mais, que é demorar-se. Ou seja, a preocupação daquela mulher não estava com as coisas à sua volta da casa. A preocupação daquela mulher estava em ouvir os ensinamentos de Jesus. Por isso que essa palavra demorar-se, ela faz mais sentido, porque ela não estava preocupada se a casa estava arrumada ou não, ela não estava preocupada com o horário de almoço, com o horário de janta, ela não estava preocupada se onde Jesus ia dormir estava com o lençol trocado, se tinha travesseiro, se tinha cama, ela não estava preocupada com isso. A preocupação dela, e ela queria demorar-se para ouvir aquilo que Jesus tinha a dizer através dos seus ensinamentos. Irmãos, pensa bem, se a gente soubesse que Jesus viria na nossa geração e fosse viver apenas 33 anos, o que você faria? Você ia ser um cristão como Marta ou um cristão como Maria? Algumas pessoas que andavam com Jesus, eles tiveram essa sacada. Algumas pessoas que andaram assim, fisicamente com Jesus, eles perceberam que eles não estavam andando com qualquer pessoa. Por isso que muita gente parava para ouvir os ensinamentos de Jesus. E essa mulher aqui, as duas estão com uma oportunidade de ouro. Elas não estão recebendo a visita de um pastor, de um líder, de um familiar. Elas estão recebendo o Deus Emanuel na casa delas. E Maria prestou atenção nisso. A preocupação de Maria era ouvir aquilo que Jesus tinha para ensinar a ela. E Jesus, gente, Ele não é qualquer pessoa. Ele é o mestre dos mestres. Ele é o rabi. Ele está acima dos mestres. Maria, então, ela escolhe a boa parte. Quer ouvir os ensinamentos de Jesus. Romanos capítulo de número 10, você não precisa abrir, no versículo 17, fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Talvez Maria não soubesse desse texto que o apóstolo Paulo escreve mais tarde, mas você sabe desse texto. E você deve aprender que quando nós estamos diante de Jesus, ou quedamos diante dele, que é permanecer, parar, ou ficar ali, deter-se perante ele, ou demorar-se na presença dele, nós estamos alimentando a nossa fé em Jesus, como nós ouvimos a sua palavra, quando nós ouvimos as escrituras sagradas. O entendimento de Maria é o entendimento que eu e você, no século 21, deveríamos ter. Irmãos, ultimamente eu ando muito chateado não com pessoas, mas de forma geral, eu ando muito chateado pela pouca valorização das pessoas em ouvir uma palavra. A gente pode citar vários problemas que a gente tem, e que muitas vezes até desanimam as pessoas de frequentar a igreja ou de ouvir uma palavra, mas nós não podemos mais usar isso de muleta ou de desculpa para não ouvir a palavra de Deus. Não entra na minha cabeça um cristão, um seguidor de Cristo, ficar 15, 20, 30 dias servir a igreja. Não entra na minha cabeça isso. A não ser que esse cristão esteja enfermo, a não ser que esse cristão esteja impossibilitado de estar aqui. Aí nós podemos abrir uma exceção. Do contrário, irmãos, nós temos que estar presente. O ideal, eu sei que a gente tem um online e é muito bom, glória a Deus pelo online. Mas o ideal é o físico. O ideal é nós estarmos aqui, sentindo o calor humano, tete a tete com as pessoas.
Jesus aqui e Maria, né, nesse diálogo, nessa hospedagem, Maria ela estava sentada ali. E talvez aqui, o texto fala, né, talvez não, o texto fala que ela estava sentada aonde? Aos pés de Jesus. Coisa linda, né? Alguém ensinando que tinha, não qualquer, né? Alguém que tinha autoridade para ensinar. Autoridade. O que ele falava tinha poder de Deus através da vida dele. E ela estava ali assentada aos pés, ouvindo, se alimentando das verdades do Senhor. Sabe, irmãos, não tenha compromisso comigo. Não tenha compromisso com a placa da Igreja do Nazareno. Tenha compromisso com Deus. Tenha compromisso em ouvir a verdade dEle. Tenha compromisso em se alinhar naquilo que Cristo quer que você faça e da maneira que você viva. Esse quedar-se para ouvir os ensinamentos é o que falta na igreja hoje do século 21. Nós entendemos que Paulo falou que nos últimos dias as pessoas ficariam dessa forma. É engraçado, né? Mesmo a gente sabendo disso, pastor, a gente fica chateado. Mas é um fato. Abram comigo rapidinho em 2 Timóteo, só para a gente entender uma das marcas dos finais dos tempos. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 4. Paulo está falando para um jovem pastor chamado Timóteo, a gente já sabe disso, mas ele fala algo interessante aqui. Ele fala para Timóteo no começo do capítulo, dizendo: Timóteo, prega a palavra, prega a palavra. Não perca tempo com outras coisas, ensina, prega a palavra. Ele fala, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. O que Paulo está falando é assim: Timóteo, não perca tempo com qualquer coisa, mas perca o seu tempo pregando a palavra de Deus. Só que Paulo está escrevendo ou falando aqui para Timóteo há quantos anos atrás, gente? Vamos por mais ou menos perto de 2000 anos atrás? Se há 2000 anos atrás, sem internet, sem rede social, sem televisão, sem qualquer outra coisa, sem energia elétrica, se Paulo está falando isso para Timóteo, naquela época, imagine para nós hoje no século 21. Se Paulo tivesse como pastor aqui no nosso meio, ele falou assim: camarada, dê valor na pregação da palavra. Você, pastor, continue pregando, continue falando, continue anunciando a verdade. Irmãos, a gente tem 2 cultos na semana, ou 3. Nós nos reunimos aqui de quinta-feira, que é o estudo bíblico, domingo de manhã e domingo à noite. Eu estou falando de 30, 60, vamos pôr 90 minutos, ou 100 minutos ouvindo uma palavra, 100 minutos. Quantos minutos nós temos numa semana, com 7 dias? Quem é bom de conta aí? O mestre. O mestre menor, né? Nós temos um rabi que é o maior, esse é o mestre menor. Quantos minutos nós temos na semana? Vamos por horas, né? 24 vezes 7. Quem é bom de conta aí? Fala aí, mestre. Ah, bom, senão já ia falar com a Monique para fazer sua carta de demissão amanhã. 168 horas na semana. Vamos pôr que a gente gaste 2 horas ouvindo uma mensagem. Você acha que... O que vocês acham? Fala a verdade. Eu não vou falar o que eu acho. O que vocês acham? O que você vai absorver de um tanto de mensagem que nós temos? Porque a gente também dorme, né? Não vamos falar que é todo, mas a gente dorme uns 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8, uns dormem mais, menos, não importa. O importante é que o período que a gente tem de ouvir uma mensagem que pode libertar a nossa vida é muito pequeno, perto do período que a gente tem ouvindo outras mensagens. O que mais ouve hoje nas redes sociais? Começa com P, termina com A. Política. A gente fica a semana inteira vendo o quê? Política. É Lula,
é Bolsonaro, é esquerda, é direita, daqui a pouco está igual a musiquinha, né? Esquerda, direita, e vamos embora. Você fica a semana inteira. Aí, o tempo que você tem perdendo com essas coisas, de algum lugar você está tirando. A política, gente, a gente precisa saber. A gente precisa saber que dia 30 tem eleição, a gente precisa se posicionar também no dia 30, votar, a gente precisa. Legal. Só que a vida não é só isso. Nós temos que ter a nossa vida também com Deus. Porque quem tem palavras de vida, não é o Instagram, Facebook, o WhatsApp, ou qualquer outra coisa. Quem tem palavras de vida são as Sagradas Escrituras. Eu estou falando de rede social. Se eu for pular para o lado de séries, aí o negócio fica mais apertado ainda. Porque quanto tempo a gente perde em uma série, né, que vê 2, 3, 4, 5, sei lá quantos capítulos. Minha dificuldade não é série, eu tenho outras dificuldades. Mas o que eu quero dizer é que esse tempo que Paulo falou para Timóteo, ele chegou. Ele chegou. A Bíblia fala, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Esse tempo chegou, é o século que a gente está vivendo. As pessoas não querem mais, não estou falando que todas, mas de uma forma grande, não de forma geral, mas uma boa parte da sociedade, e se eu puder falar, uma boa parte da igreja não quer ouvir a sã doutrina. A gente quer muito mais uma coisa que não me corrija, não me repreenda, não me exorte, do que tudo isso que eu falei. A gente quer uma coisa que vai massagear o nosso ego. Precisamos de mensagens que massageiem o nosso ego, sim. E a palavra de Deus tem mensagens que massageiam o nosso ego. Que o amor de Deus é incondicional, que Ele morreu por nós na cruz do Calvário, para nos livrar de todos os nossos pecados. Tem. Que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, a gente tem. A fé em Cristo, tudo posso naquele que me fortalece. A gente pode ter várias mensagens motivacionais, sem problema algum. Só que não tem só esse tipo de mensagem na Bíblia. Na Bíblia nós encontramos também a correção. O que é correção? Você está num sentido e você precisa corrigir esse sentido da sua vida. A palavra vem para corrigir, ela vai falar, filho, filha, você está errado e você precisa mudar. A palavra também ela tem poder para repreender, puxar a orelha, falar, precisa mudança de vida. Ela vem também para trazer exortação. A palavra de Deus, gente, não é um menu de restaurante que você escolhe o que você quer comer ou o que você quer ouvir. Tem de tudo na palavra de Deus. Tem as bênçãos, tem a consequência, a vitória, tem os benefícios de servirmos a Ele, mas também tem os mandamentos, tem as regras, tem bônus, mas também tem ônus. Na nossa geração nós não queremos o ônus, nós queremos o quê? O bônus, claro. É muito mais gostoso, né? É muito mais gostoso você receber bônus ou ônus? Vamos pensar melhor, vou falar o português mais claro para vocês. Você que é um assalariado, você prefere receber um bônus no seu olerite ou um ônus no seu olerite? Uma retirada. Quando você pega lá o cebolão, né? Que é o que faz chorar, você vai aprender isso, Mateus, um dia. Você pega lá, e você vê lá, ganhei 2.000, descontou, você fala, meu Deus, tem ônus. Eu achei que só fosse bônus. Meu patrão falou que eu ia ganhar 2, estou ganhando 1.700. Como assim? E os 300? É o ônus. E a nossa geração só quer bônus, ela não quer ônus.